Uma mensagem de Deus. Boa parte daqueles que têm a visão perfeita, com certeza não podem avaliar a preciosidade que é ter a noção de espaço, distância, cores, tudo que os olhos oferecem todos os dias. Por isso, ouvir o depoimento de uma senhorinha cega e que mora sozinha é muito oportuno nesse momento. Durante todo o inverno, ela ficou dentro de casa a maior parte do tempo. Mas naquele dia de final de abril, a friagem então amenizou e ela sentiu o perfume forte e estimulante da primavera. Os seus ouvidos escutaram um canto insistente de um passarinho do lado de fora da sua janela. Era como se aquela pequena ave estivesse a convidando para sair de casa. Ela então preparou-se, tomou a sua bengala e então saiu. Aquela senhorinha cega voltou então o seu rosto para o sol, deu-lhe um belo sorriso pelas boas-vindas, agradecida pelo seu calor e também a promessa do verão. E então, caminhando tranquila pela rua sem saída, escutou a voz da vizinha a lhe perguntar se queria uma carona. Não. Obrigado, vizinha. As minhas pernas descansaram o inverno inteiro e as minhas juntas estão precisando ser lubrificadas. Eu tenho certeza que um passeio a pé hoje me fará muito bem, vizinha. Então, ao chegar na esquina, ela esperou, como era de costume, que alguém se aproximasse e a pedisse que ela o acompanhasse quando o sinal ficasse verde. Mas os segundos pareciam uma eternidade. Ninguém aparecia naquele momento. Nenhuma oferta de ajuda para aquela senhorinha cega. Ela podia ouvir muito bem o ruído nervoso dos carros, passando com rapidez, como se estivesse que conduzir os seus ocupantes a algum lugar muito, muito depressa. Por um momento, aquela senhorinha se sentiu muito desprotegida. Ela resolveu então cantarolar uma melodia do fundo da memória e então recordou-se de uma canção de boas-vindas da primavera que havia aprendido na escola quando era criança. De repente, ela então ouviu uma voz masculina forte e muito bem modulada. Olá. Você parece ser um ser humano muito alegre. Eu posso ter o prazer da sua companhia para atravessar a rua? Aquela senhorinha então acenou positivamente com a cabeça, sorriu e murmurou um sim ao mesmo tempo. Então, delicadamente, aquele homem segurou os braços dela e, enquanto atravessavam devagar, conversaram sobre o tempo e como era bom, afinal, estar vivo naquele momento. Bom, como os dois andavam no mesmo passo, era difícil saber quem era o guia e quem era o guiado. Então, mal haviam chegado ao outro lado da rua e ouviram as buzinas impacientes
de muitos e muitos automóveis. Devia ser uma mudança de sinal. Aquela senhorinha, então, voltou-se para aquele cavalheiro, abriu a boca para agradecer pela sua companhia, mas antes que pudesse lhe dizer alguma palavra, ele já estava dizendo: obrigado. Eu não sei se você percebe como é gratificante encontrar uma pessoa tão alegre e tão disposta como a senhora para acompanhar um cego como eu na travessia de uma rua. Às vezes, quando nos sentimos sós neste universo, Deus nos manda uma imagem semelhante para diminuir a sensação de isolamento e também de solidão. É sempre reconfortante descobrir que, seja quais forem as dificuldades e também limitações que estejamos atravessando sobre a Terra, existem outras tantas dezenas e centenas de pessoas como nós, passando por situações semelhantes. E o mais importante, lutando e vencendo.